Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando aqui de subespaços vetoriais, né? Da vez passada a gente introduziu qual é o conceito, deu os primeiros exemplos de coisas que são e coisas que não são. E dessa vez a gente vai continuar com mais exemplos, só que em vez de ficar concentrado ali só no Rn, como foi da vez passada, eu vou fazer alguns exemplos no espaço de matrizes e também alguns exemplos no espaço de polinômios. Tá? Então, antes de começar os exemplos, né, eu preciso definir um conceito aqui, que a maioria de vocês já viu isso antes, mas eu vou colocar aqui mais no linguajar de álgebra linear, que é o conceito de transposta de matriz. Né? Então, imagina que você tem uma matriz com n linhas e n colunas, aí o que a gente chama de transposta dessa matriz é uma nova matriz que meio que troca linhas por colunas, né? Você pega a matriz original, tudo que era linha vira coluna e vice-versa, e isso produz uma nova matriz que a gente chama de transposta. Né? Formalmente, né, como é que você define as entradas da matriz transposta, né? Bom, então a notação é A com esse T em cima. Alguns livros usam T maiúsculo, outros livros usam T minúsculo, mas eles querem dizer a mesma coisa. Né? Então, esse A com T em cima é a matriz transposta. O que eu coloco na posição IJ da matriz transposta? Bom, eu pego a matriz original e coloco ali a posição JI. Ao contrário, eu troco a posição de linha e coluna, que é exatamente esse efeito, né, da matriz transposta, e algebricamente é assim que você expressa. Né? Então, alguns exemplos simples só para não deixar no abstrato. Então, por exemplo, se a matriz A é a matriz assim, ó, por exemplo, 1, 0, 3, 2, menos 1, 1. Imagina que é essa matriz aqui. Então, isso aqui é uma matriz que tem aliás, três linhas e duas colunas, né? É uma matriz 3 por 2. Então, a transposta dessa matriz vai ser uma matriz 2 por 3. E como que são as entradas dela? Bom, a primeira coluna era 1, 3, menos 1. Na transposta, ela vira a primeira linha. Então, 1, 3, menos 1. E a segunda coluna da A vai virar a segunda linha da B, aliás, da transposta. Né? Então, 0, 2, 1. 0, 2, 1. Então, essa daqui é a matriz transposta, que agora é uma matriz 2 por 3. Outro exemplo, se você tivesse uma matriz B que fosse, sei lá, por exemplo, π, e, 0 e menos 1. Bem simplesinha, né? Então, a B transposta seria π, 0, e menos 1. Só troca dois caras de posição, que no caso de 2 por 2, né, a transposta simplesmente troca esses dois de posição e a diagonal principal não altera em nada. Outro tipo de transposta que vai acabar aparecendo bastante mais tarde é assim, ó, imagina que você tem aqui C, um vetor coluna, que a gente chama, ou matriz coluna. Se você tivesse assim, ó, x1, x2, etc., até xn. Uma matriz com n linhas e uma única coluna. Então, a transposta disso, né? Então, aqui é n por 1, a transposta vai ser 1 por n, ou seja, uma única linha e n colunas. Essa única coluna que tem vai virar a única linha da transposta. Isso aqui vai aparecer bastante quando a gente começar a escrever sistemas lineares, né? Você vai ter vetores colunas, daí quando você pega a transposta, vira um vetor linha, né? E vice-versa. Então, essa é a operação de transpor uma matriz, né? Você troca linhas por colunas. E aí vem alguns conceitos associados a esse conceito de transposta, né? Então, você diz que a matriz é simétrica se quando você transpõe ela, você obtém a mesma matriz original. Tá? Ou seja, não muda nada quando você transpõe ela. E você diz que ela é antissimétrica se quando transpor você obtém menos a matriz original. Tá? Então, aqui para aproveitar esses exemplos, por exemplo, essa B aqui, né? E é importante, né? Se você quer comparar a matriz original com a sua transposta, para que elas sejam, ou para você pelo menos comparar se elas podem ser iguais ou não, no mínimo, elas têm que ter a mesma ordem, né? E para a matriz original e sua transposta terem a mesma ordem, a matriz tem que ser quadrada, obrigatoriamente.
Tá? Então, conceito de simétrica e antissimétrica só faz sentido para matrizes quadradas. E aqui, por exemplo, como essa matriz B que eu acabei de colocar aqui, essa matriz ela não é simétrica, né? Porque quando você pega a transposta dela, te dá uma matriz diferente, né? Aqui na posição 1, 2, você tem o E, só que na posição 1, 2 aqui, você tem o zero. Né? Então, tá bem claro aqui, por esse exemplo, que B é diferente de B transposto. Né? Então, essa matriz B desse exemplo anterior aqui, ela não é simétrica. Agora, um exemplo de matriz que é de fato simétrica poderia ser assim, por exemplo. Pegar uma matriz A e aí fazer assim, ó, por exemplo. 1, 0, 1, 0, 2, aí 3, por exemplo, 1, 3 e, sei lá, 4, que não faz diferença. Então, esse exemplo aqui é uma matriz simétrica, tá? Essa matriz aqui é simétrica. Porque, né, quando você for comparar as entradas, o que significa algebricamente ela ser simétrica? Que a entrada IJ tem que ser igual à entrada JI para todo I para todo J. Né? Então, por exemplo, a diagonal principal, você não troca nada, né? Porque a posição 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Se você troca os dois de posição, não altera em nada. Então, você não tem que testar a diagonal principal. Mas as outras entradas, sim. Por exemplo, a entrada 1, 2, que é esse zero aqui, aí eu comparo com a entrada 2, 1. Aí eu vejo que também é um zero. Beleza. A entrada 1, 3 é um 1. Aí eu comparo com a entrada 3, 1. Aí vou lá do outro lado, é um 1 também. A entrada 2, 3 é um 3. Aí eu vou na entrada 3, 2, também é um 3. E a 4, 4 também. A posição 3, 3 não faz diferença, porque esse 4 aqui não vai mudar nada. Então, essa matriz aqui é um exemplo de matriz simétrica. Agora, e um exemplo de uma matriz antissimétrica? Né? Essa daqui é outro exemplo, né? Essa mesma B que eu escrevi aqui, ela também não é antissimétrica, né? Porque quando você transpõe, não dá menos a matriz original, né? É muito menos... Ela não é nem simétrica nem antissimétrica, né? Essa matriz B que está aqui. Mas vamos criar um exemplinho de uma matriz que é antissimétrica, só para a gente ver como que é a cara, mais ou menos. Então, eu vou criar aqui uma matriz B que vai ser antissimétrica. Tá? Então, 3 por 3 também. Vamos fazer mais uma 3 por 3. Então, veja assim, a transposta tem que ser igual a menos A. Quando eu escrevo algebricamente essa condição aqui, uma das coisas que tem que acontecer, por exemplo, é que a entrada 1, 1, vamos pensar assim, ó, qual que é a entrada 1, 1 da transposta? Bom, você troca os índices, né? Então, como já está na diagonal principal, você não precisa trocar nada. Então, a entrada 1, 1 da transposta é a mesma que a entrada 1, 1 da matriz original. Né? Ou seja, a matriz e sua transposta tem a mesma diagonal principal, ela não muda. Né? Só que, para ela ser antissimétrica, isso aqui deveria ser igual a menos a entrada 1, 1 da matriz original, ao mesmo tempo. Né? Então, isso aqui diz que a entrada 1, 1 tem que ser igual a menos ela própria. Quando que um número é igual a menos ele próprio? Bom, isso aqui implica que a entrada 1, 1, na verdade, tem que ser igual a zero. E isso aqui não tem nada de especial de ser a entrada 1, 1. Pode ser a 2, 2, 3, 3. Qualquer outra entrada da diagonal principal vai ter que acontecer isso. Ou seja, aqui eu já estou dizendo uma propriedade que matrizes antissimétricas têm que ter. A diagonal principal delas tem que ser necessariamente igual a zero. Então, se eu quero criar um exemplo de uma matriz antissimétrica, eu tenho que colocar zero aqui, zero aqui, zero aqui. Se for 3 por 3, né? Aí as outras entradas, bom, aí vamos ver. Se eu colocar aqui, por exemplo, um 2, na posição 1, 2, né? Então, lá na posição 2, 1, tem que ser menos isso, para ela ser antissimétrica. Se eu colocar um 3 aqui, eu vou ter que colocar um menos 3 aqui. Se eu colocar um menos 1 aqui, eu vou ter que colocar um 1 aqui. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma matriz antissimétrica. Por construção, né? A gente criou ela para ela ser antissimétrica. Então, está aí um exemplo de uma simétrica e um exemplo de uma antissimétrica. Esse tipo de matriz vai desempenhar um papel bem importante mais para frente
na álgebra linear. Tá? A gente usa bastante esses caras aí. Bom, então, indo para frente, agora eu posso pensar assim, eu vou pegar o conjunto de todas as matrizes que tem uma propriedade ou a outra. Né? Então, por exemplo, eu vou chamar de S1 o conjunto de todas as matrizes quadradas cuja transposta é igual a ela mesma, ou seja, o conjunto de todas as matrizes simétricas. Esse é o que estou chamando de S1. E eu posso pegar também S2, o conjunto de todas as matrizes antissimétricas. Tá? Então, esses dois caras são subconjuntos do conjunto de todas as matrizes quadradas, né, de uma mesma ordem. O espaço das matrizes é um espaço vetorial, a gente já viu isso antes, fazendo as operações entrada, né? E a afirmação que eu faço é que ambos esses dois subconjuntos são subespaços vetoriais, tá? Então, essa operação aqui de transpor, né? Pegar matrizes simétricas e matrizes antissimétricas é uma operação legal para álgebra linear, porque ela te fornece um exemplo de espaço vetorial. Tá? Então, esse conjunto de matrizes simétricas e antissimétricas eles vão ser subespaços vetoriais. Eu vou verificar um deles aqui, o outro é inteiramente análogo, tá? Então, a gente vai verificar que o S1 é um subespaço vetorial, tá? Então, vamos verificar que S1 é subespaço vetorial. E aí, lembrando da definição da vez passada, eu tenho que verificar três coisas, né? Então, uma delas que eu tenho que verificar é que esse conjunto é não vazio, ou seja, existem matrizes simétricas, em geral, né? Ali no exemplo anterior, eu citei um exemplo de uma matriz 3x3. Eu tenho que garantir que sempre tem, independente do N, essa afirmação aqui é verdadeira para todo N. Tá? Então, primeira coisa, não vazio. Né? Então, S1 é não vazio. Por que isso é verdade? Bom, tem uma matriz muito simples que é simétrica e não tem graça nenhuma verificar isso, que é a matriz nula. Né? A matriz onde todas as entradas são zero, obviamente é uma matriz simétrica, porque quando você transpõe uma matriz onde todas as entradas são zero, o resultado de transpor isso vai dar uma matriz onde todo mundo continua sendo zero. Então é a mesma matriz, né? E, portanto, ela é simétrica. Tá? Então, de fato, se você pegar a matriz A igual a zero, ou seja, matriz nula, só tome cuidado com a notação, esse zero representa a matriz nula, né? Não é o número zero. Então, de fato, a matriz nula satisfaz A transposto IJ, por definição, né? Ele é o AJI, só que qualquer entrada da matriz nula vai ser zero, né? E por outro lado, né, isso aqui é igual ao AIJ, né? Então, AIJ, que é a matriz nula, né? Então, AJI e AIJ são iguais a zero para todo I e para todo J. Então, isso está dizendo que o zero, né, a matriz nula, pertence ao conjunto S1. Né? Então, é uma matriz simétrica. Então, isso aqui é uma maneira algébrica, né? Se você fizesse assim, matrizes 2x2 ou 3x3, você escrever a matriz, né, 0, 0, 0, 0, ou 3x3, né, fazendo um raciocínio análogo, exibindo a matriz mesmo, fazendo a transposta, mostrando quem que é, mas eu quero fazer uma linguagem mais limpa, mais algébrica, independente de precisar ficar escrevendo as matrizes. Tá? Isso é um bom treino para aprender a escrever essas coisas. Então, ele é não vazio. A segunda propriedade que eu tenho que verificar para ser um subespaço é que ele é fechado para adição. Tá? Então, vamos fazer isso. Por que ele é fechado para adição? Tá? Então, aqui a gente vai ter que verificar uma propriedade que vale para transposta. Tá? Então, antes disso, vamos verificar. Isso eu quero fazer uma continha mesmo, que vale a seguinte propriedade. É uma equação que vale para qualquer par de matrizes. Tá? Então, a propriedade é a seguinte. Para todo par de matrizes quadradas, vale
essa relação aqui, ó. A mais B transposto, ou seja, somar duas matrizes e depois pegar a transposta é o mesmo que pegar a transposta de cada uma delas e depois somar. Ou seja, você pode trocar a ordem com que você faz a operação de soma de matrizes com a operação de transpor uma matriz. Tá? Então, essa propriedade aqui é necessária para o que eu vou acabar de fazer agora. Tá? A gente vai fazer daqui a pouco. Então, antes disso, eu quero verificar que vale essa propriedade. E para fazer isso, eu vou fazer essa linguagem genérica. Eu não vou escrever matriz 2 por 2, 3 por 3, vai ser genérico. Como que eu vou fazer isso? Eu vou comparar as entradas da matriz do lado esquerdo com as entradas da matriz do lado direito. Tá? Então, eu vou pegar uma entrada genérica da matriz do lado esquerdo, vou aplicar a definição, vou manipular, até chegar no correspondente do lado direito. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a entrada, vamos escrever assim, ó, a entrada IJ da matriz do lado esquerdo, quem é a matriz do lado esquerdo? É a transposta de A mais B. Então, a entrada IJ dessa matriz aqui, por definição, é o quê, né? Ela é, vamos tomem cuidado com a notação aqui agora. A entrada IJ é essa matriz aqui, você lê o quê? Ela é a transposta de alguém. Então, se é a entrada IJ, vai ser o quê? Vai ser a entrada JI da matriz que está dentro dos parênteses. Então, a entrada IJ desse cara é a entrada JI de qual matriz? Da matriz A mais B, né? Por definição. Só que agora vamos escrever o que é a entrada JI da matriz A mais B. Bom, por definição de soma de matrizes, eu somo entrada a entrada. Então, isso aqui é AJI mais BJI. Eu pego as entradas correspondentes e somo. Ora, mas é agora, por definição, o AJI, ele é a entrada IJ, só que da matriz transposta, né? E análogo agora para B, o BJI, ele vai ser a entrada IJ da matriz transposta da B. Agora, mais uma vez, eu uso a definição de soma de matrizes. Aqui você está vendo que eu estou somando a posição IJ da matriz transposta com a posição IJ da matriz B transposta. Então, eu estou somando a posição correspondente de duas matrizes. Isso aqui, por definição, é a entrada IJ, só que de qual matriz? Da matriz A transposto mais B transposto. Ou seja, é a posição IJ da soma dessas duas matrizes, é isso que está aqui em cima. Então, eu estou usando aqui a definição de soma. Né? Eu usei tanto aqui quanto aqui. E aqui eu usei a definição de transposta. E, portanto, qual que foi a conclusão que eu cheguei? Né? Eu comecei assim, a entrada IJ da A mais B transposto, e aí fui desenvolvendo, cheguei que isso é igual à entrada IJ da matriz A transposto mais B transposto. Ou seja, a entrada IJ dessas duas matrizes, essa daqui, então essa foi a conclusão, né? A entrada IJ dessa matriz e a entrada IJ dessa matriz coincidem para todo I e para todo J. E, portanto, essas duas matrizes são a mesma. Tá? Então, isso implica, isso aqui vale para todo I e para todo J. Então, isso implica que a matriz A mais B transposto é igual a transposto mais B transposto. Um exercício inteiramente análogo a esse, tá? Então, verifique. Eu vou deixar como exercício, mas é a mesma ideia. Verifique que para todo lambda real, ou seja, para todo escalar, e para toda matriz quadrada, n por n, vale que se você transpor o produto do escalar lambda pela matriz A,
o efeito que isso tem é você pegar a transposta da A e multiplicar pelo escalar lambda. Tá? Então, o lambda ele sai para fora nessa multiplicação por... Aliás, desculpa, o escalar sai, né, dessa operação de transpor a matriz. Tá? Ele não tem efeito nenhum. Então, verifiquem isso aqui como exercício, mas é inteiramente análogo a isso que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, essas duas propriedades aí, elas são as propriedades necessárias para verificar que é fechado para soma e é fechado para produto por escalar. Por que isso, né? Bom, então vamos verificar. Voltando agora, então por que é fechado? Eu vou fazer o fechado para adição, aí o fechado para produto por escalar é análogo, vou deixar para vocês. Tá? Então, fechado para adição. Como que eu verifico isso, né? Eu pego um par de dois caras dentro desse conjunto menor, esse par tem que ser genérico, eu somo eles e vejo se o resultado ainda cai dentro desse conjunto menor. O que é o conjunto menor? Conjunto das matrizes simétricas, né? Então, eu vou pegar aqui A e B sejam A e B elementos de S1, do conjunto menor. Ou seja, o que significa eles estarem em S1? Significa que A transposto é igual a A e B transposto é igual a B. Isso é o que significa eles estarem em S1. Agora, o que eu quero testar? Eu quero testar se a matriz A mais B também pertence a S1. Ou seja, eu quero testar se a matriz A mais B é simétrica. Mas para fazer isso, eu preciso pegar a transposta da matriz A mais B. Por isso que eu acabei de provar essa propriedade para vocês, né? Então, essa propriedade aqui, ela te diz exatamente o que acontece quando você transpõe a soma de duas matrizes, né? Então, assim, ou logo, sei lá, assim, se você pegar a transposta da matriz A mais B, pela propriedade que a gente acabou de mostrar aqui em cima, isso é igual a primeiro transpor cada uma delas e depois somar. Só que agora eu uso que a matriz A está em S1 e a matriz B também está em S1. Elas são simétricas. Então, a transposta da A coincide com a própria A e a transposta da B coincide com a própria B. E o que isso está dizendo para nós? Isso está dizendo que a transposta da matriz A mais B é igual à própria matriz A mais B, né? Ou seja, a matriz A mais B também é simétrica. E, portanto, essa operação, esse conjunto, né, esse conjunto de matrizes simétricas, é fechado para a operação de adição. Tá? Então, isso aqui implica que A mais B também é uma matriz em S1. Tá? Então, isso aqui é a verificação de que é fechado para adição. Tá? Então, como eu falei, eu vou deixar a verificação de fechado para escalares como exercício e é só usar essa propriedade aqui, sai direto. Tá bem simplesinho. Eu queria treinar mesmo a escrita de matrizes genéricas, sem precisar escrever as matrizes. E aí, no caso das matrizes antissimétricas, também é um exercício inteiramente análogo. Esse aqui, se eu fizesse ele, eu praticamente só ia ficar me repetindo aqui. É o mesmo esquema. Tá, então, matrizes simétricas dá um subespaço. Matrizes antissimétricas dá um subespaço. Tá, então, guardem esse exemplo, que esse exemplo aí vai ser usado mais tarde de novo. Bom, vamos para frente. Vamos dar um exemplo de um cara que não é um subespaço vetorial. Então, agora pega o seguinte, só para facilitar a nossa vida, em vez de pegar matrizes gerais, vamos pegar matrizes 2 por 2. Tá? É um lugar aqui onde dá para fazer as contas bem na mão. Então, pega o conjunto S de todas as matrizes de ordem 2, 2 por 2, né, quadradas 2 por 2, cujo determinante é igual a zero. Pega todas as matrizes que têm determinante igual a zero, 2 por 2, e coloca num pacote lá. E chama esse conjunto de conjunto S. Eu afirmo para vocês que esse conjunto não é um subespaço vetorial. Tá? Se eu já estou afirmando de cara, né, eu podia ter deixado aberto assim. Será que é um espaço vetorial? Será que não é? Bom, então, eu já estou dizendo de cara que não é. Então, alguma condição vai falhar. Né?
Bom, primeiro, esse conjunto é claro que é não vazio. Existem matrizes 2 por 2 que têm determinante igual a zero, por exemplo, a matriz nula, né? A matriz nula está aqui, com certeza. A questão, então, é o quê? É verificar que alguma coisa falha. Ou ela não é fechada para adição, ou ela não é fechada para o produto por escalar, ou ela não é nenhum dos dois, né? Bom, a questão aqui é que esse conjunto ele não é fechado para a operação de soma, tá? O determinante não se comporta bem com relação à soma. Vamos ver isso. Tá? Então, vamos fazer... o que a gente precisa fazer, né, para testar isso? Tá? Então, vamos ver, para deixar bem claro aqui o que eu vou fazer. Então, vamos ver que S não é fechado para adição. E a afirmação que eu faço, que eu vou deixar como um extra, é que esse conjunto ele é fechado para produto por escalares. Tá? Se você pegar uma matriz que tem determinante igual a zero, multiplicar ela por um escalar, o resultado vai ser uma matriz que ainda tem determinante igual a zero. Isso vai ser por causa de uma das propriedades determinantes, que eu vou dizer daqui a pouco qual é, mas a gente vai verificar mesmo só lá para frente. O problema aqui vai ser a adição. Tá, então vamos verificar que não é fechado para adição. E como que eu verifico esse tipo de coisa? Né? Então, eu quero exibir, agora sim, eu tenho que exibir numericamente, com exemplos concretos, eu tenho que exibir duas matrizes que estão nesse conjunto, ou seja, exibir duas matrizes que têm determinante igual a zero, mas que quando eu somo as duas, o determinante não é mais zero. É qualquer outra coisa, mas que não seja zero. Então, a gente precisa criar esses exemplos, né? E por isso que eu coloquei 2 por 2, porque é fácil de calcular o determinante, né? Então, digamos assim, ó, se eu vou criar duas matrizes aqui, digamos que a matriz A é assim, ó, 1, 1, 0, 0. A primeira linha é 1, 1 e a segunda linha é 0, 0. Essa matriz aqui é uma matriz que está nesse conjunto S, porque o determinante dela, como é um determinante 2 por 2, é só fazer esse vezes esse menos o contrário, né? Então, é 1 vezes 0 menos 0 vezes 0. Por isso que esse determinante aqui é igual a zero. Então, esse aqui tranquilo, isso quer dizer que essa matriz A está no conjunto S. Agora, eu vou criar mais um exemplo de uma matriz que também está em S. Então, seja agora se A é igual a isso, e agora vamos ver assim, se B... Agora, vamos criar... O que eu tenho que pensar, né? Eu quero estragar a condição do determinante. Então, eu vou criar uma nova matriz que também tem determinante zero, mas o que eu tenho que pensar também? Eu tenho que pensar que quando eu somar a A com a B, eu tenho que bolar os números de alguma forma, que quando eu some, dê uma matriz que tenha determinante diferente de zero. Né? Então, como que eu poderia fazer isso? Aliás, eu vou até fazer um pouco mais fácil, eu acho. Eu vou até mudar aqui em tempo real. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui não faz diferença nenhuma. Eu vou colocar ele como sendo zero já. Porque o determinante continua sendo zero se eu fizer isso. Agora eu vou fazer a B, vocês já vão entender por que eu fiz isso. Eu vou fazer a B assim, ó, 0, 0, 0, 1. Essa matriz aqui, eu só troquei, né, o 1 de posição ali, basicamente. Essa matriz também tem determinante igual a zero pelo mesmo motivo. Né? O determinante dela é 0 vezes 1 menos 0 vezes 0. Então, o determinante dessa matriz também é zero, ou seja, essa matriz B também está no conjunto S, só que mais, né, a matriz A mais B, quem é a matriz A mais B? Bom, somando entrada a entrada, eu tenho 1 aqui na primeira, 0 aqui e 1 aqui. Então, A mais B é a matriz identidade. O determinante dessa matriz aqui é 1 vezes 1 menos 0 vezes 0. Então, o determinante de A mais B vai ser igual a 1, que é diferente de 0. Portanto, isso está me dizendo que a matriz A mais B não cai dentro desse conjunto S. Então, aqui é um não pertence. Ou seja, eu exibi numericamente, né, exemplos de duas matrizes que estão no conjunto menor,
mas que quando eu somo as duas, o resultado não cai dentro do conjunto. Portanto, não é fechado para a adição. Agora, por que é fechado para o produto por escalares, né? Então, para citar aqui qual que é a propriedade que vale, em geral, que é a seguinte. Então, em geral, e eu vou voltar mais tarde nisso, em geral, se lambda é um escalar e A é uma matriz quadrada, então, quando você calcula o determinante da matriz lambda vezes A, ou seja, se eu multiplico essa matriz A por esse escalar lambda, o que acontece com o determinante? O que acontece é o seguinte, esse escalar sai na potência n, onde n é o tamanho da matriz, e sai na potência n multiplicando o determinante da matriz original. Tá? Então, aqui fica claro, né? Por que é fechado para produto por escalar? Porque você está pegando o conjunto das matrizes que tem determinante igual a zero. Então, se você pega uma matriz A que tem determinante igual a zero, multiplicou ela por um escalar e olhou. Agora, essa multiplicação, essa matriz multiplicada por um escalar ainda tem determinante igual a zero? O determinante dela é dado por essa relação aqui, por essa propriedade. E o cara do lado direito, esse determinante de A é igual a zero. Então, zero vezes lambda elevado a n vai continuar sendo zero. Tá? Então, por isso, esse conjunto S é fechado para o produto por escalares. Tá? Então, ele não é um subespaço vetorial, mas pelo menos ele é fechado para uma das operações. Tá? O que estraga aqui é realmente a soma. Então, aqui está um exemplo então, de um subconjunto, né, do espaço de matrizes que não é um subespaço vetorial. Pegar o conjunto de matrizes que tem determinante igual a zero não dá certo. Tá? Bom, então, isso encerra o que eu queria falar de matrizes, e agora eu vou falar um pouquinho de polinômios. Então, vamos mudar um pouquinho o tipo dos exemplos. Bom, então, vamos lá. O primeiro exemplo é esse aqui. Ó. Pega eu vou chamar de Azinho, um número real, escolhe um número real, e agora eu vou pegar um conjunto S, que vai ser um conjunto dentro do conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Que conjunto que vai ser esse? Que exemplo que vai ser esse que eu vou estudar agora? Eu vou pegar o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, tais que quando eu calculo esses polinômios nesse númerozinho A, que eu fixei, que eu escolhi, isso dê zero. Ou seja, em outras palavras, né, esse conjunto aí é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, tais que x igual a A é raiz. É uma outra maneira de você escrever esse conjunto aí. É o conjunto de todos os polinômios, tais que o número A é uma raiz desse polinômio. Tá? Bom, então, a afirmação que eu faço é que esse conjunto de polinômios ele é um subespaço vetorial do espaço de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Tá, então, bom, vamos verificar isso, né? De novo, eu tenho que verificar três coisas. Então, a primeira delas, S é não vazio. Por que S é não vazio? É só dar um exemplo de um polinômio de grau menor ou igual a n, que zera, né? Quando você calcula ele em x igual a A, ele dá zero. O exemplo mais trivial possível é o polinômio nulo. Né? Então, o polinômio nulo, 0 de x igual a 0 mais 0x até 0x elevado a n, pertence, né, a S, pois 0 calculado no número A, não importa qual seja, onde você calcula, na verdade, né, isso aqui é igual a zero. Né? Então, não tem o que fazer, é trivial aqui nesse caso. Né? Esse polinômio ele vale zero em qualquer valor de x, em particular, em x igual a ele vai dar zero também. Tá? Então, esse conjunto é não vazio, tem alguém dentro dele, e agora vamos ver as operações, né? Ser fechado para adição e ser fechado para produto por escalares. Que é bem simples também, não tem segredo nenhum. Tá? Então, S é fechado
para a adição. Como que eu faço para verificar isso? Pego dois elementos genéricos dentro desse conjunto, somo os dois e tento ver agora se a soma dos dois ainda está dentro desse conjunto ou não. Tá? Então, vamos pegar dois caras nesse conjunto. Então, sejam, por exemplo, P e Q polinômios nesse conjunto S. O que significa eles estarem em S? Ou seja, se eu calcular o P nesse número A, ou calcular o polinômio Q nesse número A, ambos dão iguais a zero. O número A é raiz desses dois polinômios aí. O que eu quero testar agora? Então, eu quero testar se o polinômio P mais Q também está nesse conjunto S. Mas como é que eu testo isso? Eu tenho que saber se o número x igual a é raiz do polinômio P mais Q. E para calcular isso, para saber se isso é verdade ou não, eu preciso calcular o polinômio P mais Q nesse número A. Então, esse é o teste que eu tenho que fazer. Essa é a conta que eu tenho que fazer. P mais Q calculado no número A. Mas isso aqui, por definição, é a soma de duas funções calculada em alguém. Isso aqui, por definição de soma, isso aqui é a primeira das funções, né, calculada no número A, mais a segunda função calculada no número A. Isso por definição de soma de polinômios. Né? É soma de funções, né, em geral. Só que, como eu acabei de falar, né, a gente pegou P e Q, elementos do S. Então, eu sei que P de A é igual a zero e sei que Q de A também é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero, pois o P está em S, e isso aqui é igual a zero, pois o Q está em S. Então, isso aqui é zero mais zero, que é igual a zero. Portanto, o polinômio P mais Q calculado no número A também dá zero, portanto, o A também é raiz do polinômio P mais Q. Então, o P mais Q também pertence a S. Tá? Então, essa é a conclusão. Portanto, ele é fechado para adição. Fechado para adição, é isso. Né? E a última coisa é verificar que ele é fechado para o produto por escalares também. Né? Então, 3, ele é fechado para produto por escalares. Por que isso vai ser verdade? Bom, é análogo, né? Então, seja, ou sejam, né? Pega um polinômio em S, pega um cara no S, ou seja, P de A é igual a zero, e, né, seja um P em S e lambda um escalar. Então, eu peguei um elemento do conjunto menor, peguei um escalar, vou multiplicar esse escalar por esse cara e vou testar se o resultado disso ainda está no conjunto menor. Então, qual é a conta que eu preciso fazer? Eu preciso testar se o número A é uma raiz do polinômio lambda vezes P. Né? Então, lambda, eu multiplico, né? Lambda vezes P, isso é um novo polinômio, testo agora se o número A é raiz ou não. Se isso aqui for zero, significa que é fechado para o produto. Mas qual que é a definição, de novo, né? Qual que é a definição de produto de função por escalar? Bom, você calcula a função no ponto e depois multiplica pelo escalar. Isso por definição dessa operação, né? E aí, de novo, né, como o P está no conjunto menor, P de A é igual a zero, isso aqui é igual a zero, pois o P está em S, portanto, isso aqui é igual a lambda vezes zero, que é igual a zero. Ou seja, o polinômio lambda vezes P no ponto A também vale zero, então isso quer dizer que o polinômio lambda vezes P também está em S. E aí a gente verificou as três condições. Tá? Então, logo, S é um subespaço vetorial. Tá? Então, aí está um exemplinho de um conjunto de polinômios, um conjunto menor, né, na verdade, um subconjunto do conjunto de polinômios que é um subespaço vetorial. Conjunto de polinômios
que tem um certo número como raiz, né? Um número fixado ali como raiz. Pode ser qualquer número, esse número A que não faz diferença nenhuma. Bom, então, agora vamos dar um exemplo de um conjunto, um subconjunto, né, do conjunto de polinômios, que não é um subespaço vetorial. Tá? Então, como um exemplo, um bem simplesinho aqui, pega aqui conjunto de polinômios de grau menor igual a 2, só para facilitar a nossa vida, pegar um grau menor, polinômios de grau menor igual a 2, tais que quando você calcula eles em x igual a 1, isso te dá um número positivo. E a afirmação é que isso não é um subespaço vetorial. Quando vocês verem condições dadas por desigualdades, já desconfiem, porque geralmente isso não é subespaço. Tá? Então, polinômios de grau menor igual a 2, tais que o valor delas em x igual a 1 dá um número positivo. Bom, esse é muito simples, tá? A gente vai ver que, por exemplo, ele não é fechado para produto por escalares, porque você pega um polinômio que está dentro desse conjunto, se fosse um subespaço, né? Quando você multiplicar ele por qualquer escalar, deveria dar um resultado ainda nesse conjunto, mas é muito fácil estragar essa condição. Tá? Então, vamos pegar um polinômio que está nesse conjunto, qualquer um. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, p de x igual a, sei lá, x mais 1. Qualquer um. Qualquer um que satisfaça essa condição. Tá? Então, p de x igual a x mais 1, por exemplo. Então, se eu calcular ele em x igual a 1, eu vou obter 1 mais 1, né? X é igual a 1, então é 1 mais 1, vale 2, portanto é positivo. Então, isso está me dizendo que esse polinômio P, de fato, está nesse conjunto S. Mas como que eu estrago essa condição? Bom, se fosse subespaço, eu deveria poder multiplicar ele por qualquer escalar e continuar no conjunto. Mas o conjunto exige que quando eu calculo em x igual a 1, dê positivo. Então pega um escalar negativo. Tá? Então, por exemplo, seja lambda igual a menos 1. Então, quando eu faço lambda vezes p e calculo em x igual a 1, por definição, o que é isso? Por definição, é lambda vezes p de 1, só que o lambda é menos 1 pela minha escolha, e p de 1, como eu acabei de calcular, vale 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2, que é negativo. Ou seja, lambda vezes p não está em S, porque quando eu calculei em 1, deu negativo, não deu positivo. Então, logo, lambda vezes p não pertence a S, e assim, eu já estraguei uma das condições, então esse S não é um subespaço vetorial. Ele é um subconjunto não vazio, claro, que eu acabei de exibir em um exemplo de um polinômio que está nesse conjunto, mas ele não é fechado, por exemplo, para produto por escalares. Ele não é nem fechado para... Bom, vamos pensar, será que é fechado para soma? Pense um pouquinho. Ele é, né? Porque se você fizer a soma, vamos testar, mas é fechado para a adição. Por que ele é fechado para a adição? Se você pega dois caras dentro desse conjunto, ou seja, o que significa isso? P de 1 é maior que zero e Q de 1 também é maior que zero. Então, quando você faz a soma dos dois polinômios e calcula em x igual a 1, por definição de soma, isso é P de 1 mais Q de 1, só que por hipótese você pegou os dois polinômios no conjunto menor. Então, isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número positivo, e isso é uma soma de dois números positivos. Uma soma de dois números positivos ainda é um número positivo, né? Então, isso significa que quando eu pego o polinômio soma e calculo em x igual a 1, também me devolve um resultado positivo. Portanto, esse polinômio p mais q, ele também está em S. Tá? Então, esse cara é fechado para adição, mas não é fechado para produto por escalares. Tá?
Então, ele não é um subespaço vetorial. E aqui no das matrizes foi o contrário, né? Ele é fechado para o produto para escalares, mas não era fechado para adição, tá? Nesse último que a gente fez daqui no caso do determinante, né? Aqui, o conjunto das matrizes com determinante igual a zero. Ele é fechado para o produto, mas não é fechado para adição. E aqui nesse dos polinômios foi o contrário. Bom, então, esses exemplos que eu queria mostrar para vocês. Na próxima eu vou voltar um pouquinho mais com RN, e aí a gente vai voltar com conceitos mais abstratos também, que vão ser usados aí ao longo do curso inteiro, tá? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, e até mais.